Você já parou para pensar em quem realmente cuida de você quando tudo parece fora de controle? Em meio às pressões, perigos e incertezas, onde seu coração busca abrigo? E se a proteção que você tanto procura não fosse a ausência de luta, mas a presença constante de um pai atento? Antes de orarmos, aquiete sua mente e permita que a palavra de Deus prepare seu espírito. A proteção é uma das expressões mais claras do amor de um pai verdadeiro. Quem ama de fato não apenas provê, mas também guarda, observa e assume responsabilidade. O amor genuíno não é passivo. Ele se move, se antecipa e se coloca entre o perigo e aquilo que é precioso. A Escritura nos revela um Deus que se aproxima com ternura. Ele cuida como pai, especialmente daqueles que se sentem esquecidos, frágeis ou sem voz. Sua proteção não se limita aos fortes. Ela alcança os cansados, os feridos e os que não sabem mais a quem recorrer. Se isso fala ao seu coração, escreva amém. Quando pensamos em proteção, quase sempre pensamos em família. Um bom pai não diz "eu te amo" e depois ignora o perigo. O amor verdadeiro entra em ação. Ele protege, vigia e se coloca como barreira entre o mal e aquilo que ama. Esse tipo de amor nos ajuda a compreender algo profundo sobre Deus. Se um pai humano, com falhas e limites, sente um impulso tão forte de proteger os seus, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é perfeito em amor e santidade. A proteção de Deus não depende da sua capacidade de controlar a vida, mas do caráter imutável dele. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, pode descansar em quem ele é. Ele é fiel, sábio e atento. Nenhum detalhe da sua vida passa despercebido. Nada é pequeno demais para o cuidado de Deus. Quando o medo tenta dominar seus pensamentos, a verdade é esta: você não está esquecido nem desamparado. Você está sob o olhar constante de um pai que guarda cada passo. Jesus nos ajuda a enxergar nosso valor com uma imagem simples da criação. Ele nos convida a observar os pássaros, que não planejam o amanhã como nós, não acumulam recursos e ainda assim são cuidados diariamente por Deus. Se o Pai sustenta o que parece pequeno aos nossos olhos, quanto mais cuidará de você, que foi criado à sua imagem. Jesus direciona nosso olhar para longe do medo e nos conduz à confiança. Os pássaros não compreendem o futuro, mas nunca deixam de ser alimentados. Eles vivem sustentados por um cuidado que não falha. Isso revela que a fidelidade de Deus não depende da nossa previsibilidade, mas da sua própria natureza. Você é infinitamente mais valioso do que imagina. Sua vida não é um acaso. Ela foi redimida por Cristo e guardada por um amor que não se cansa. Se essa verdade fortalece sua fé hoje, escreva "Glória a Deus". As Escrituras estão cheias de lembretes de como Deus protege os seus mesmo quando tudo parece perdido. Gideão venceu com apenas 300 homens um exército que, aos olhos humanos, era impossível de enfrentar. Deus transformou fraqueza em força para que ficasse claro que a vitória não vinha do número, mas da sua mão. Daniel foi lançado na cova dos leões, um lugar preparado para ser o seu fim. Ainda assim, Deus fechou a boca das feras e transformou uma sentença de morte em testemunho vivo do seu poder. O mesmo aconteceu com os jovens hebreus lançados ao fogo, onde as chamas não os consumiram. Essas histórias não falam da ausência de batalhas, mas da presença fiel de Deus nelas. Ele nem sempre impede que a luta comece, mas nunca abandona os seus no meio dela. O perigo pode surgir, mas não tem a palavra final quando Deus está presente. Davi também enfrentou um gigante que parecia invencível. O que aos olhos humanos era derrota certa, tornou-se prova de que Deus usa o pequeno para envergonhar o que se acha grande. Essas histórias revelam um padrão. Deus não remove todas as ameaças, mas impede que elas prevaleçam sobre aqueles que confiam nele. Ele pode não mudar o caminho que você imaginou, mas garante sua presença em cada passo que você dá. Por isso, podemos afirmar com segurança que Jesus Cristo é o nosso protetor. Ele é manso e poderoso, misericordioso e forte. Quem pertence a ele está guardado por alguém que tem toda a autoridade. Talvez você esteja fazendo tudo o que pode para proteger sua família, sua saúde e seu futuro. Você ora,
planeja e tenta agir com sabedoria. Isso é importante, mas há limites para o controle humano. Somente Deus pode guardar você de maneiras que suas próprias forças não alcançam. Se você confia nessa proteção hoje, escreva nos comentários: eu confio. Uma das imagens mais claras da proteção diária de Deus está no Salmo que declara que nossa ajuda vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não permite que seus pés vacilem e jamais dorme enquanto cuida de você. Isso revela um pai que vigia com atenção perfeita, sem distração ou cansaço. Quando o medo tenta se levantar, lembre-se de que a fidelidade de Deus é o fundamento da sua proteção. Ele fortalece e guarda, mesmo quando você se sente pressionado, cercado ou cansado. Há momentos em que o peso parece maior do que suas forças, mas isso não significa que você esteja desprotegido. Mesmo nas estações mais difíceis, quando você se sente incompreendido ou sozinho, a mão de Deus continua sustentando sua vida. Ele não se afasta no silêncio, nem abandona no desgaste. A proteção dele permanece ativa, ainda que invisível aos seus olhos. O próprio Deus declara que não devemos temer, porque Ele está conosco. Quando a insegurança tenta confundir sua mente, Ele reafirma que é Ele quem sustenta você com sua mão fiel. Essa é a voz de um pai dizendo que você não está caindo, mesmo quando se sente fraco. Há batalhas que não são apenas visíveis. Muitas pressões têm origem espiritual e tentam roubar sua paz, sua clareza e sua força interior. Você não foi chamado para fingir que é forte o tempo todo, nem para lutar com suas próprias armas. Há conflitos que só podem ser vencidos quando você se apoia em Deus. Quando sua mente se agita e seus pensamentos se espalham, volte para a verdade. Permita que o Espírito de Deus organize seu interior e acalme seu coração. Se essa palavra fala com você agora, escreva nos comentários: Deus é meu refúgio. Há momentos em que você percebe que está gastando energia lutando contra pessoas, situações e palavras, quando, na verdade, Deus está chamando você para confiar e orar. Pessoas não são seu verdadeiro inimigo, mesmo quando ferem, se opõem ou não compreendem você. Deus luta batalhas que você não consegue enxergar. Ele lhe concede sabedoria para responder com paz, paciência para permanecer em silêncio quando o confronto só traria desgaste e coragem para fazer o que é certo sem endurecer o coração. A verdadeira força não está em reagir impulsivamente, mas em permanecer firme sob a direção de Deus. Quando você submete seus pensamentos a Cristo, mentiras perdem espaço e a verdade ocupa o lugar do medo. Deus destrói fortalezas invisíveis e traz liberdade interior. Você não está sozinho nessa luta. O Senhor está agindo mesmo quando você não percebe. Hoje escolha firmar seus pensamentos nas promessas de Deus. Quando a oposição se levanta, você pode permanecer confiante, porque nenhuma arma forjada contra aqueles que confiam no Senhor prospera. Planos de confusão, acusações e tentativas de roubar sua alegria não têm autoridade final sobre sua vida. Que a presença de Deus traga paz onde havia inquietação, segurança onde havia medo e descanso onde havia peso. Se você recebe essa proteção para sua vida hoje, escreva: Deus cuida de mim. Que o Senhor fortaleça você para atravessar as tempestades sem se perder por dentro. Que sua alma não desmorone sob a pressão e que seu coração permaneça firme, mesmo quando os dias forem difíceis. A fidelidade de Deus é maior do que o seu cansaço, e o socorro dele nunca chega atrasado. Quando o medo tentar se aproximar, lembre-se de que Deus é refúgio presente. Você não precisa entrar em pânico, nem viver dominado pela ansiedade. Aprenda a entregar rapidamente o que pesa, em vez de carregar fardos por dias e noites. A paz de Deus guarda sua mente e seu coração de maneira sobrenatural. Ele cuida dos seus passos, da sua ida e da sua volta, hoje e para sempre. Por isso, escolha confiar, agradecer e descansar. Sua vida tem propósito, mesmo no tempo de espera. Debaixo da sombra do Altíssimo, você está seguro. Ele é seu refúgio,
sua torre forte e seu defensor agora e eternamente. Amém.